Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ludmila, de Ciências, do Colégio Coque Palmas, e nosso assunto de hoje vai ser ecologia. Nós vamos falar sobre vida e ambientes no planeta Terra. Bom, galera, para a gente estudar ecologia, nós precisamos entender o nível de organização dos seres vivos. Qual é a menor partícula? Qual é a maior partícula? Como que é formada a biosfera, que é a camada de seres vivos da Terra? De que nós somos formados? De onde nós viemos? Tudo isso é o estudo da ecologia. Ecos vem do grego, vida, e logia, estudo. Então é o estudo da vida e da interação dos seres vivos com o ambiente. Quando a gente ouvir a palavra ecologia, vamos saber que estamos lidando com interação dos seres vivos entre eles mesmos e entre o ambiente. Eles e o ambiente, tá bom? Bom, tudo que a gente olha ao nosso redor, galera, é feito de matéria. Toda essa matéria, ela ainda tem partículas muito menores que foram unidas. Por exemplo, o cimento que foi utilizado para fazer uma parede, um muro. Quais são os elementos que a gente mistura para a gente obter o cimento? A gente mistura o pó do cimento, areia, água e outros elementos para poder fazer aquela massa para poder construir uma casa, por exemplo. Tudo bem? Então imagina que para o nosso corpo ser formado, para o corpo dos seres vivos ser formado, ele precisa de outros elementos ainda muito menores que quando juntos formam um só. Tá legal? Então olha só, todas essas matérias, por mais que tenham divisões, nós vamos ter uma única partícula, um único elemento que é chamado de átomo. Por exemplo, existem vários elementos químicos que são descritos na tabela periódica, que são elementos puros, tá? Esses elementos são formados por vários átomos diferentes desse mesmo elemento, unidos uns com os outros, tudo bem? Por exemplo, nós temos o oxigênio, né, que é o ar que a gente respira. Mas o oxigênio, ele não é feito só de um átomo, ele é feito de vários átomos de oxigênio que estão unidos uns com os outros para formar o gás oxigênio que a gente respira, tudo bem? Então esse átomo aqui, ele pode ser de vários elementos químicos diferentes. Pode ser um oxigênio, pode ser o hidrogênio, pode ser o flúor, o cálcio, tudo bem? Quando eu pego átomos de um elemento químico unidos a átomos de outros elementos químicos, eu vou ter o que a gente chama de molécula. Por exemplo, nós temos a água. Do que a água é formada? A água é formada por átomos de hidrogênio junto com átomos de oxigênio. Ah, mas é só um átomo de oxigênio? Só um átomo de hidrogênio? Não. Para formar água, nós precisamos de um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, tudo bem? Quando eu uno essas partículas, eles vão formar o que a gente chama de molécula. Então nós vamos ter várias molequinhas de água unidas umas com as outras para formar a nossa substância primordial da vida, que é a água. Tudo bem? Então, as moléculas unidas umas com as outras vão formar as substâncias. Tudo bem? Professora, para mim formar um copo de água, quantas moléculas eu preciso de oxigênio junto com hidrogênio? Milhares, porque nós não conseguimos ver a molequinha a olho nu. Tudo bem? A gente vê as substâncias que as moléculas unidas formam, mas nós não conseguimos ver a molequinha a não ser no microscópio, tudo bem? E ainda é um microscópio super especializado. Então, galera, quando eu tenho a união de várias molequinhas, eu vou ter a formação de uma substância, tudo bem? Vamos pensar aqui quais são as substâncias principais para mover, né, para fazer os seres vivos. São os carboidratos, né? São as gordurinhas, as moléculas de lipídios, né, que formam as gorduras, que são essenciais para nós também. A água, que é formada por várias molequinhas diferentes. Agora, quando eu tenho a união de várias substâncias diferentes, nós vamos ter o que a gente chama de organela. A organela, pessoal, é a menor partícula viva dos seres vivos, tudo bem? Então, a organela é a junção de várias substâncias diferentes, formada por moléculas, como por exemplo, proteínas, carboidratos. Os carboidratos, eles são formados por uma cadeia gigantesca de vários átomos de carbono com hidrogênio.
Com várias moléculas juntas, nós temos a formação de substâncias. Com várias substâncias juntas, nós temos a formação de uma organela, beleza? E agora, se a gente juntar várias organelas, nós vamos ter a formação de uma célula. Célula é a menor unidade viva que forma os nossos tecidos. Tudo bem? Então, se eu tiver várias células que desenvolvem a mesma função, nós vamos ter a formação de um tecido. Por exemplo, para formar o meu músculo, eu tenho a união de várias células musculares que dá origem ao meu tecido muscular. Tudo bem? Para formar o meu osso, eu tenho a união de várias células ósseas que vão dar origem a uma parte inteira de um osso. Beleza? Então, várias células unidas vão formar um tecido e vários tecidos juntos vão formar o que a gente chama de órgão. Tudo bem? Por exemplo, o meu tecido muscular, né? O meu músculo, esse aqui, ó, o muque que a gente malha lá na academia. Ele é um tecido muscular e esse tecido muscular é formado pela união de várias células musculares. Tudo bem? Então, quando eu tenho a união de vários tecidos diferentes, eu vou ter o que a gente chama de órgão, beleza? Por exemplo, o nosso coraçãozinho. O nosso coração, ele é um órgão composto por tecido muscular. Então, eu tenho várias células musculares unidas para formar um órgão, beleza? Quando eu tenho vários órgãos unidos para desenvolver uma função, eu vou ter o que a gente chama de sistema. Por exemplo, nós temos o sistema respiratório, temos o sistema circulatório, o sistema nervoso, o sistema reprodutor e o sistema digestório. E olha só, tem a união de vários órgãos diferentes para desenvolver uma mesma função. Por exemplo, quando a gente come, né? A gente precisa fazer a digestão para a gente adquirir nutrientes, beber água para se hidratar. A gente está lidando com o sistema digestório. Quais são os órgãos que a gente utiliza para fazer a digestão de um alimento que a gente come? A gente utiliza a boca para mastigar, o esôfago para engolir, o estômago para digerir e o intestino para absorver. Conseguiu perceber que a gente tem vários órgãos diferentes para desenvolver uma mesma função, que é a digestão? Então, olha só, todo o conjunto desses órgãos vão formar um sistema, beleza? O conjunto desses sistemas vão formar o que a gente chama de organismo. Vai formar eu, vai formar você, tudo bem? Então, esse organismo é formado por conjuntos de sistemas diferentes que desempenham várias funções. Quando eu tenho vários organismos juntos, eu tenho uma população, ok? Por exemplo, eu e a minha família somos uma pequena população. Você, sua família e seus parentes, é você um organismo com vários organismos da mesma espécie, então você tem uma pequena população. Tudo bem? Professora, quer dizer que uma população é só os que estão perto desse organismo? Não necessariamente. Por exemplo, nós temos a espécie onça-pintada. Essa espécie é uma espécie que anda sozinha, ela é solitária. Então, no mesmo espaço, eu posso ter só uma onça-pintada, eu vou ter um indivíduo da espécie onça-pintada, mas dentro de uma determinada área eu vou ter uma população de onças pintadas, por mais que ela seja um indivíduo solitário, por mais que seja uma espécie solitária. Então, professor, o que é uma espécie? Espécie é o conjunto de indivíduos que possuem as mesmas características, tanto morfológicas, habituais, e a união entre eles gera descendentes férteis, ou seja, capazes de se reproduzir também. Quando eu falo, por exemplo, da espécie humana, o Homo sapiens, eu tenho um conjunto de milhões de indivíduos que possuem as mesmas características, né? A gente tem 2 braços, 2 pernas, a gente tem cabelos, a gente tem sobrancelha, a gente tem olhos, todos os indivíduos têm boca, nariz. Então são características morfológicas iguais, porém elas podem ser variáveis, né? As pessoas têm cabelos diferentes, têm a cor dos olhos diferentes, tudo bem? Mas nós nos reproduzimos e produzimos também descendentes férteis, tá legal? Então, quando eu tenho vários indivíduos, né, vários organismos de uma mesma espécie junto, eu vou ter o que a gente chama de população.
Tudo bem? Então, população é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie dentro de uma determinada área. Tá legal? O conjunto de várias populações de espécies diferentes vai formar o que a gente chama de comunidade. Por exemplo, imagina que você está visitando um parque e nesse parque você tem um ambiente de floresta e você tem ali um lago na frente desse ambiente. Ali nós temos uma comunidade aquática, né? Um ambiente aquático onde a gente tem várias espécies diferentes. A gente tem tartaruga, a gente tem sapo, tem os peixes, tem os insetos, tem as plantinhas aquáticas e a gente tem um ambiente de floresta, um ambiente terrestre com várias outras plantinhas diferentes, passarinhos, né? Mamíferos, macacos. Quando eu tenho a união dessas comunidades, eu tenho a formação de um ecossistema. Imagine várias comunidades diferentes em um mesmo ambiente e eles vão formar um ecossistema. Olha esse exemplo aqui, ó. Imagina que nesse ambiente aquático aqui, ó, nós temos uma comunidade aquática. O que a gente pode ter nesse rio? Podemos ter peixes, podemos ter tartarugas, podemos ter plantinhas aquáticas, vários insetos. E aqui eu tenho um ambiente de floresta. Nesse ambiente de floresta, nós também temos várias espécies diferentes, né? Ó, temos aqui o lobo-guará, temos os passarinhos, temos as borboletas, outros tipos de insetos e além disso a gente tem as plantas, né? Então eu tenho aqui, ó, duas comunidades diferentes que juntas vão formar um ecossistema. A união desses diversos e inúmeros ecossistemas diferentes vai formar a biosfera. E o que é a biosfera? É a camada de seres vivos na Terra, tudo bem? E essa camada dos seres vivos e esses indivíduos e essas espécies vão se interagir com o meio abiótico, ou seja, o meio que não tem vida. Qual que é a parte da Terra que não tem vida? É a litosfera, é a hidrosfera, é a atmosfera, tudo bem? Então o ecossistema ele vai ser a interação dos seres vivos com o meio ambiente, tudo bem? A união de várias comunidades, a união de várias populações de espécies diferentes, de vários organismos e por aí vai. E eu vou trazer um exemplo para vocês de um ecossistema aquático, onde a gente tem o meio biótico, que são seres vivos, interagindo com o meio abiótico, que é a água, o solo, os gases dissolvidos aqui nesse ambiente, tá legal? Então, quando eu tenho populações de espécies diferentes unidas, eu vou ter uma comunidade, ok? E aqui a gente observa uma comunidade, ó, com várias espécies de peixinhos diferentes, vários corais diferentes vivendo em um mesmo ambiente. Legal, né? Então aqui eu trago um outro exemplo para a gente perceber que como o ambiente vai influenciar no tipo de vida e nas espécies que existem ali. Aqui nós temos as diferentes profundidades do mar. Aqui a gente chama de zona costeira, onde recebe mais luz do sol, onde a gente vai ter muitos organismos fotossintetizantes, vamos ter tartarugas, cavalos marinhos, muitas e muitas espécies de corais. Aqui, ó, na zona eufótica, em mar aberto, a gente vai ter várias espécies de baleias que vão atrás dos seus camarões, sardinhas, vários cardumes diferentes, várias espécies de peixes diferentes também. Aqui na zona batial, que é o meio do mar, vamos ter a interação de lulas, de polvos, de camarões e também outras espécies diferentes. E aqui, mais a fundo na zona abissal, aqui é onde é escuro, onde tem espécies de peixes que não enxergam ou que precisam de algumas especializações melhores para poder conseguir viver nesse ambiente que é frio, que não tem muito alimento disponível. Tá legal? Então, o ambiente é muito importante na hora de decidir a distribuição dos seres vivos. Por isso que há uma interação do meio biótico com o meio abiótico. Os seres vivos com o ambiente. Então, os ecossistemas vão ser sempre formados por comunidades de organismos de várias espécies diferentes interagindo com o meio ambiente. Tá legal? E aqui um exemplo de um ecossistema terrestre. Olha só, temos vários tipos de ambientes terrestres diferentes, tudo bem? As várias espécies de plantas diferentes formam diversos ambientes com características especiais. E esse ambiente que vai definir quais as espécies de animais vão viver ali, tá legal? Olha só, a savana africana vai abrigar várias espécies de animais diferentes convivendo em um mesmo local.
tá legal? Olha só, o elefante, a zebra, os leões, tudo bem? Os rinocerontes, as gazelas, o guepardo, todos eles estão interagindo de forma ou outra naquele ambiente, tá? Naquele ambiente que é savana, aquele ambiente aberto, seco, tá legal? Então aqui a gente tem um exemplo de um ecossistema terrestre, animais terrestres vivendo e interagindo com o ambiente deles. Então é isso, galera, muito obrigada pela atenção de vocês, essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo carinhoso e logo logo a gente se vê em sala.